Olá, pais. Você está preocupado com o seu filho? Você está percebendo que ele está tendo dificuldades na sua alfabetização? Você percebe que ele está sofrendo porque não consegue ler, escrever palavras, frases, o que ele vem aprendendo na escola? Eu sou Márcia Funk Dieter e eu ajudo pais a formarem filhos leitores. E nesse vídeo eu vou lhe ajudar, pai. Vou lhe ajudar para que você possa ajudar o seu filho nesse processo que ele espera tanto e que é tão importante para todos. Vamos lá? Você percebe que seu filho está sofrendo. Ele não consegue ler uma determinada palavra, ele não consegue escrever uma determinada palavra. Você já foi conversar com a professora já explicou que esse processo não é assim de uma hora para outra, e não é. A criança, ela vai descobrindo isso no seu tempo. Nós não podemos forçar, temos que estimular. Mas mesmo assim, você é pai, você é mãe, e você sofre com isso, quer ajudar o seu filho. E você pode fazer isso. Você pode sim. E uma forma de ajudar o seu filho é envolver a leitura nesse processo. A leitura, a contação de histórias nesse processo. Como isso é importante. Assim, você não vai estar ajudando o seu filho a se alfabetizar forçando. Não adianta você obrigar o seu filho a ler palavras que ele não consegue. Não adianta você fazer o seu filho decorar palavras para quando ele vê-la, conseguir ler. Não é uma leitura real. Ele decorou e consegue lembrar a palavra e vai ler. Você não pode forçar o seu filho, porque nesse momento o seu filho vai se sentir sobrecarregado, vai ficar triste, frustrado, e isso vai ser ainda pior. Não é assim que você ajuda, pai. Não é assim que você ajuda, mãe. Envolva a leitura. Envolva a contação de histórias. Mas como, Márcia? Como é que eu vou ajudar o meu filho a ler mais, a escrever melhor, lendo, contando histórias? Porque, na verdade, é que o seu filho precisa visualizar, ouvir as palavras, as frases. E nesse momento, ele vai se apropriando da linguagem. Então isso é muito, muito importante, de verdade. É muito melhor você puxar o seu filho para perto, abrir um livro, ler uma história para ele, enquanto ele vai visualizando aquelas palavras e vai entendendo que aquelas palavras juntas formam essa história, do que você pegar o livro e forçar o seu filho a ler aquela palavra. Ó, vamos lá, lê com o pai, lê com a mãe. Que palavra é essa? Ó, começa com M. Tem o A. Ma. Vamos lá, o que é? O que é? E o seu filho não sai do lugar. Ele sofre com isso. Ele não quer te deixar triste. E ele sofre demais. E você sofre também, porque percebe que não está dando certo. Então não é assim. Chame o seu filho para perto. Coloque-o no seu colo se puder. Pegue uma história. Leia o título dessa história. Aponte o seu dedo para a palavra que está ali escrita e leia. Pronuncie devagar, para que seu filho ouça aquela palavra e já se aproprie dela. Ele vai ver a palavra que está sendo lida com carinho, sem forçar nada nem ninguém. Depois abre o livro e leia a história para o seu filho. Valendo, com todo o seu amor, com todo cuidado, com todo carinho.
Pronuncie cada uma das palavras. Olhe para o seu filho. Pronuncie novamente uma palavra e continue contando. Essa é uma forma poderosa de você ajudar o seu filho nessa fase de alfabetização. Ele vai visualizar, ele vai ouvir. E nesse contexto de amor e de cuidado, o seu filho vai lembrar daquela palavra. E lá, na sala de aula, quando ele estiver com o professor, com os seus colegas, ele vai ver uma palavra que tenha uma letra parecida e vai tentar fazer a leitura. Só que com mais segurança, acreditando nele mesmo, porque ele viu isso com você. Só que não adianta fazer isso uma vez, pai. Não adianta fazer isso uma vez, mãe. Não é assim. Eu vou ler uma história hoje, amanhã o meu filho sai lendo muito mais, escrevendo, identificando. Não. É sempre. Isso é um processo. Você está construindo isso com seu filho. Ele está aprendendo. Isso é novo para ele. Ele não nasceu falando. Ele não nasceu lendo. Ele não nasceu escrevendo. Então, ele precisa construir isso. E se o pai e a mãe em casa estão colaborando dessa forma, lá na sala de aula, essa aprendizagem vai ser mais tranquila, ele vai saborear esses momentos, ele não vai sentir medo, porque em casa tem gente que está do lado dele, que está mostrando, que está ajudando a ensiná-lo assim, através das histórias. Vou dar mais um exemplo para vocês. Vou pegar essa história aqui, que é uma história que eu escrevi, Gabriela Borboleta Amarela. Essa história é muito trabalhada nas escolas, os professores adoram trabalhar essa história em função das borboletas, das flores. E na primavera, nossa, essa história é muito contada, ele é muito trabalhado com as crianças. Modéstia à parte, é uma história linda com ilustrações maravilhosas. Mas enfim, digamos que seu filho está aprendendo palavras lá na escola. A palavra borboleta, por exemplo. E você quer ajudá-lo. Então, em casa, você vai dizer lá, ó, borboleta. Fale junto com a mamãe, borboleta. E o seu filho fala, borboleta. Aí passou um tempinho, você pede para ele ler aquela palavra, ele olha para aquela palavra e não sai nada. Experimente contar uma história linda como essa. Ou tem tantas outras por aí, que traz como personagem a borboleta. Chame o seu filho para perto. Coloque no seu colo, ou ali, antes de dormir, no ritual. Já falei sobre o ritual de contar histórias antes de dormir. E conte a história da borboleta. Essa que você escolheu. Conte para ele com amor. Mostre a palavra. Surpreenda o seu filho contando essa história. Conte com ternura até o final. Sabe o que vai acontecer depois disso? Quando seu filho visualizar aquela palavra, dias depois, na escola, ele vai lembrar. É borboleta. E sabe por quê? Porque você não apresentou somente a palavra borboleta, essa palavra formada por letras. Você apresentou uma história. Então, quando seu filho olhar para aquela palavra, toda aquela história vem à tona na sua lembrança e ela sente o que ela sentiu naquele momento e ela vai lembrar que aquela palavra é borboleta, porque faz sentido para ela. Quando as palavras, as frases fazem sentido para o seu filho, é mais fácil ele ler, compreender. Então, aproveite para ler mais para o seu filho, com o seu filho. Conte histórias e quando ele se encorajar
a dizer agora eu, deixe que ele leia naturalmente dentro dos seus limites. E não estrague esse momento forçando. Se ele ler uma palavra, duas, e não conseguir mais, não quiser mais ir adiante, não force. Continue você. Vai ter um momento que ele vai tentar de novo, e quando vocês se derem conta, ele vai estar lendo a frase toda, o parágrafo todo, o livro todo. E não foi sofrido, nem para você e nem para o seu filho. Ajude o seu filho na alfabetização dessa forma. E quando eu falo em forçar, é fazer o que alguns pais fazem. Fazer com que seu filho leia aquela palavra inúmeras vezes, inúmeras vezes, inúmeras vezes, ou copie aquela palavra muitas, muitas, muitas vezes, encha linhas, páginas com aquela palavra, achando que assim ele vai aprender. Isso é forçar demais da conta. Isso é exaustivo, é chato. Ninguém aprende assim. O seu filho não vai aprender assim. Não force. E quando o seu filho está lendo alguma coisa, está escrevendo alguma coisa e daqui a pouco ficou difícil, você tentou ajudá-lo, mas você nota que ele está sofrendo, que ele chora por conta disso, pare. Faça outra coisa, fale sobre outra coisa, volte para aquilo em outro momento. Esse processo de ajudar o seu filho precisa ser gostoso, tranquilo. Você não é o professor, mas você é mãe, você é pai, e você pode ajudar, auxiliar muito sim, mas dentro daquilo que você também consegue. Não adianta fazer parecido com o professor faz na escola, ou querer mudar, e não sabendo como é que se faz, não sabendo a didática para isso, você vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, ajude do seu jeito, dando atenção, ouvindo, contando histórias, oferecendo livros, envolvendo o seu filho nessas histórias, possibilitando que ele possa passear entre essas histórias, que ele possa visualizar os livros na sua casa. Sim, a escrita precisa estar presente. Se você vê a sala de aula do professor do seu filho, tem letras por todo lado, palavras por todo lado, é assim que você vai ajudar. Fazendo isso na sua casa, você não precisa grudar palavras por todo lado, mas se puder, por que não? Mas trazendo livros, mostrando para ele, conte histórias, leia para o seu filho. Além de ajudá-lo na descoberta das letras, das palavras, além de ajudá-lo a descobrir as palavras através da pronúncia, você vai estar formando um filho leitor, porque isso vai influenciar nesse desejo dele querer ler mais. Quantas coisas maravilhosas a leitura propicia. E cá para nós. Às vezes nós fazemos de conta que não sabemos disso e não nos aproveitamos desse objeto tão precioso para ajudar os nossos filhos. Comece já, pai. Comece já, mãe. Traga os livros para perto. Viva esses momentos com seu filho. Deixe que ele visualize. Permita que ele te ouça. Permita que ele imagine. Que ele viva essa história num outro lugar, no mundo mágico da imaginação, e volte descobrindo mais palavras cheias de sentido.
E assim eu cheguei no final desse vídeo. Eu espero muito ter ajudado vocês, pais, espero muito mesmo. E saibam que nós, professores, percebemos na sala de aula quando vocês são parceiros assim. Quando vocês ajudam dessa forma, trazendo o filho de vocês para perto e aguçando neles esse desejo de querer aprender mais, porque está sendo gostoso e não sofrido, porque são forçados. Nós percebemos isso. E podem ter certeza que para o filho de vocês é muito mais fácil, quando isso acontece, passar por esse processo nas aulas. Então, convido a todos a continuar me seguindo no meu canal no YouTube, onde eu posto mais vídeos falando sobre como a leitura auxilia muito o ser humano e como é importante demais formar filhos leitores. Não para você, para eles, porque a leitura é libertadora, transformadora. Sigam-me no Instagram, no Facebook, um abraço muito apertado e nos vemos na próxima conversa. Tchau, tchau!